mercado de criptomoedas está crescendo enormemente na China. Não só isso, mas as novas tecnologias. E como entender isso? Será que é legítima a posse, o uso? Como é que deve figurar a questão das criptomoedas em todas as questões legislativas? A missão do IBRA-China está sendo realizada através dessas palestras no tocante à importância e relevância desse assunto entre o Brasil e a China. Para isso, trouxemos os especialistas Maria Eugênia Finkenstein, Courtney Guimarães e também Breno Sperandi. E eu vou chamar os palestrantes hoje para compor a mesa. Professora Maria Eugênia Finkenstein, por favor. Sr. Breno Sperandi, da empresa Coinbase. E também o Sr. Courtney Guimarães Jr. Quero dizer que o IBRA-China iniciou esse trabalho de intercâmbio cultural, intercâmbio acadêmico, e a ideia é exatamente essa, trazer os melhores dos dois mundos para debater e promover novos encontros, novos debates. E o importante desse tema hoje, eu sei que a China está na moda, tem muitas palestras sobre a China. Hoje cedo estive na Fiesp tratando sobre a China, fizeram um convite para participar do evento de manhã, e está todo mundo de olho agora na China. Então a ideia do IBRA-China é realmente trazer as melhores empresas chinesas. Feng Bo está aqui, ele é da empresa ZTE, especialista em China, ele fez administração pública, MBA lá e tudo mais. E aí nesse cenário ele me indicou o Coinbase para tratar do assunto de moedas virtuais, também negociadas em Hong Kong, em Singapura e em outros lugares na Ásia. E aqui eu apresento também dois especialistas que já fizeram palestras sobre o tema. A professora Maria Eugênia, que é a doutora da USP e é professora titular da PUC São Paulo, que trata desse assunto de comércio eletrônico. Também já falou em evento do IASP sobre bitcoins, criptomoedas. E o nosso amigo Courtney Guimarães, que também deu uma aula de blockchain no IASP. Então, estou trazendo aqui os melhores para a gente aprender um pouquinho com esse tema tão novo, intrigante. E quem quiser debater depois, hoje, chegou o meu cunhado William, de Londres, que trabalha com Ethereum. Então, quem tiver interesse em debater com o nosso amigo William, ou depois da palestra, estão todos convidados. Eu vou passar a palavra, então, já para a primeira palestrante, mudamos a ordem. A professora Maria Eugênia vai começar, então. Obrigado. Mais fácil. Eu vou dividir essa palestra em 3 pontos, tá? Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o que é o Bitcoin e Cryptocurrency, o que é o blockchain realmente, e o que são as Initial Coins Offerings, o que são as famosas ICOs, que é como essas moedas acabam adentrando o mercado. Então, assim, isso posto, o que a gente começa a falar quando a gente fala de cryptocurrency? Todo mundo fala assim, o Bitcoin. Vejam, no ano passado, em 2017, o Bitcoin chegou ao ridículo preço de $19 mil por unidade. Ou seja, quando ele foi lançado em 2009... Ele vai? Não vai. Nossa, assim é muito mais fácil. Agora tá aí. Então, olha só. A gente teve isso, o Bitcoin foi subindo de valor. Eu parei aqui em 50 mil, mas ele subiu muito mais. Ele chegou ao valor de quase R$70 mil, R$75 mil, para falar a verdade, por unidade, isso em dezembro do ano passado. Agora ele caiu, ele está valendo perto de $6.500, claro que a gente teve essa dificuldade aí que o dólar passou a valer 4,20, mas ele caiu bastante. Então assim, a primeira pergunta que todo mundo fala assim, isso é uma bolha? Isso não é uma bolha? A verdade é que tem todos os elementos de ser uma bolha. Tem, de fato tem, e a gente vai falar por quê. Mas antes vamos entender o que é essa cryptocurrency.
Na verdade, é uma moeda digital que não é emitida ou garantida por uma autoridade central. A gente pode falar, mas por que alguém vai ter uma moeda que não é lastreada na economia de um país? E a resposta fica cada vez mais simples, porque muitas pessoas, cada vez mais pessoas, desconfiam da economia dos países. Ora, a gente não teve nos últimos mês, o real desvalorizou quase 30% em função de incertezas com as nossas eleições, porque a gente não sabe como que vai ser tocada a economia do país. Agora vamos pensar na Venezuela. Na Venezuela, o governo perdeu de tal forma a credibilidade para a emissão de moedas, e na verdade as pessoas têm que andar com um caminhão de moedas, isso se elas existissem, porque até falta papel moeda para fazer a impressão do dinheiro, e por isso eles estão tentando migrar para pagamentos eletrônicos. Então sim, a verdade é que as pessoas desconfiam cada vez mais da economia dos países. Venezuela, Brasil, enfim, e de várias outras moedas lastreadas em economia, como a gente sempre as conheceu. Então assim surgiu esse conceito por meio daquele white paper, que é o protocolo de emissão de moedas eletrônicas, que foi o protocolo de emissão do Bitcoin. Então ela passou a ser uma moeda não lastreada na economia de nenhum país, e que fosse aceita em ambientes virtuais por consenso dos seus usuários. Bom, o que acontece com isso? A primeira moeda digital de sucesso foi o Bitcoin. Ela foi lançada em outubro de 2008 por uma pessoa que se chama Satoshi Nakamoto. Muita gente não sabe se ele existe, se ele não existe. Enfim, tem até um interessantíssimo documentário no Netflix sobre isso. E o grande desafio disso era viabilizar negociações entre as partes através de um método confiável. Então, assim, quais são as características dessas criptocurrencies? Em primeiro lugar, são de dinheiro eletrônico, ou seja, não existe a emissão delas. A emissão é finita, não reproduzível. O Bitcoin pode ser emitido até 21 milhões de Bitcoins. Só que essas unidades, cada Bitcoin, é divisível por 100 mil. Ou seja, a verdade é que a gente tem que em trânsito, a gente vai ter trilhões e trilhões de Bitcoins. A gente vai ter 21 milhões de Bitcoins, mas você pode pagar até unidades de 100 mil. Ou seja, a gente tem um vastíssimo número de moedas. Apesar disso, essa emissão é finita, ou seja, não reproduzível. O que isso quer dizer? Que o básico para a gente considerar uma moeda como moeda é que ela seja rara e que ela seja desejada pelos outros. Como a gente faz uma coisa ser rara o suficiente a ponto de ser desejável por outros? Ora, a gente faz isso restringindo o número de moedas em circulação, e foi isso que o Bitcoin fez. Então, vão existir até 2140 21 milhões de Bitcoins. Hoje existem em utilização 17 milhões de Bitcoins. O importante de uma moeda é que você tenha confiança. E isso o Bitcoin conseguiu fazer de uma forma absoluta. Na verdade, a gente tem que imaginar que essa tecnologia toda é como se fosse uma foto. Uma foto armazenada no nosso celular. Mas a gente não consegue mandar para os outros, nem por e-mail, nem por grupo de WhatsApp. Se eu passar essa foto, ela simplesmente sai do meu celular para nunca mais eu poder utilizá-la. Não é essa a principal característica do dinheiro? Quando eu dou uma nota de 100 reais, ela sai da minha carteira e entra na carteira do outro. O difícil era fazer isso de forma eletrônica, de uma forma que fosse impossível não reproduzir essa moeda. E esse é o grande sucesso da tecnologia blockchain que criou o Bitcoin. Bom, ela é armazenável? Sim, ela é armazenável por meio de códigos criptográficos em carteiras digitais, mas ela é sim armazenável. Mas o realmente importante é que quando ela sair da minha carteira, ela saiu como seria uma nota de 100 reais. E ela adentrou a carteira de uma outra pessoa que passou a ser creditada. A negociação, ela tem que ser confiável e sem intermediários. O que isso quer dizer? Ora, quando a gente tem uma transação, eu faço um cheque, eu sempre digo, mas passa cheque. Mas se eu faço uma transferência eletrônica de dados por meio do web, do Santander, do Bradesco, existe a intermediação do Banco Central. Todas as negociações têm que ser registradas pelo Banco Central. Agora, na rede peer-to-peer do Bitcoin, isso não existe. O que existem são vários computadores que são colocados a serviço da rede Bitcoin, e esses vários computadores colocados a serviço da rede Bitcoin, eles simplesmente validam as operações.
A rede, então, ela é colaborativa, ou seja, as pessoas colocam seus computadores para servir a rede Bitcoin e elas validam as operações. Ora, em 2009, quando o Bitcoin começou a entrar em circulação, o que acontecia é que eu demorava 24 horas para conseguir minerar 100 Bitcoins. Hoje, uma rede de 21 mil computadores, que é a maior rede de Bitcoin da China, que na verdade fica na Mongólia, uma rede de 20 mil computadores, você consegue em 24 horas, com 21 mil computadores a serviço da rede, minerar um Bitcoin. Por quê? Porque a gente já vai ver, porque esse processo de mineração, com o passar do tempo, ele se tornou extremamente mais dificultoso. E devido à reconhecida performance, ou seja, toda essa rede colaborativa, os métodos de mineração de colocar o Bitcoin no mercado, ela passou a ser reconhecida de forma que o seu valor aumentou. Então vem a pergunta de novo, putz, mas é uma bolha? Sim, aparentemente é uma bolha. A verdade é que quando as pessoas começam a investir nisso, não porque elas acreditam no produto, não porque elas acreditam no Bitcoin, mas simplesmente para ganhar dinheiro, a gente tem todas as características de ser uma bolha. Não quer dizer que a tecnologia não é extremamente importante e com vasta utilização, porque ela é. A tecnologia de blockchain, ela tem uma vastíssima utilização, que é o que a gente passa a ver. Bom, isso aqui é mais ou menos como funciona, então, essas redes peer-to-peer. A gente tem o comprador, a gente tem o vendedor e a gente tem o intermediário validando essa operação. E os custos de intermediação dessas operações são altíssimos e muito mais caros do que da rede financeira normal. Muito mais caros, tá? Então, para validar uma operação, eu chego a uma operação de R$100, eu chego a pagar, só para eu pegar assim no paralelo, cerca de R$20 para essa rede que está validando suas operações. Mais do que isso, na rede Bitcoin, e por segundo, se consegue validar 10 operações. Agora, só para a gente pegar o cartão de crédito Visa, por segundo, ele valida cerca de 100 mil operações. É uma diferença astronômica. A rede é muito devagar ainda. Mas ela tende mesmo a melhorar e a melhorar cada vez mais. Bom, segundo o último levantamento, a gente tinha perto de 1.600 moedas. A gente não tem só o Bitcoin. A verdade é que todo dia a gente são lançadas centenas, talvez várias moedas, de forma que desde o sucesso do Bitcoin começou a ter uma proliferação absurda de moedas, algumas com melhores características que outras meramente especulativas, tá? Veja, a gente não tem 1.500 países no mundo, tem? Não. A gente tem cerca de 190 países no mundo e a gente está falando de uma gama de 1.600 moedas que são emitidas, moedas eletrônicas que são emitidas por desenvolvedores nessa economia digital. Comporta ou não comporta? É óbvio que não, né? O que a gente passou a ter todas as características realmente de uma bolha. Quando as pessoas passam a investir naquilo, não mais porque elas gostam do produto, mas para ganhar dinheiro em cima dos produtos. Veja, não me entendam mal. Quando a gente fala do Bitcoin, se a gente falar de 2009, até quando ele foi, se a gente falar de 2015 a 2017, que foi o pico do Bitcoin, o Bitcoin valorizou cerca de 7.800%. Daí vocês ficam pensando, o que investiram isso em 2015? Óbvio. Agora, a verdade é que se a gente pegar a Nasdaq desde a sua criação, desde 96 até o ano 2000, a Nasdaq ela teve um índice de valorização de 400%, muito menor que o Bitcoin, não é? Mas a principal empresa de tecnologia negociada na Nasdaq, que é a Amazon, nesse período todo ela valorizou cerca de 11.900%. Então, assim, a gente pode falar que a Amazon é uma bolha? Não, a gente não pode. Agora, o que a gente tem é que a gente teve uma empresa que criou um serviço que realmente passou a ter uma utilização no comércio eletrônico. Aqui no Bitcoin, se a gente estivesse falando da tecnologia blockchain, ela tem uma vastíssima utilização, de fato tem. O problema é que a gente tem essa proliferação absurda de moedas, que indicam especulação, não um grande amor pela tecnologia. A gente já volta a falar disso. O que é o blockchain, então? O blockchain é uma tecnologia de rede colaborativa e descentralizada que compreende uma cadeia de informações. Isso é blockchain. O Bitcoin, todas as moedas eletrônicas,
ou quase todas elas, são baseadas nisso aqui. A gente tem um bloco 1 de informações, juntando com o bloco 2 de informações. E daí, o que faz a rede blockchain, por isso é uma cadeia de blocos, é juntar esses blocos de informações. O que junta isso é chamado de hash. Ou seja, para a gente poder validar as operações, a gente tem que checar se o bloco de informações está correto. Para a gente juntar com o bloco 2 de informações, é necessário que seja feito um cálculo matemático dificílimo, como montar um quebra-cabeça impossível, para saber exatamente o elo que vai unir esses blocos de informações. A tecnologia é tão brilhante, simples e, de certa forma, cada vez mais inquebrantável, ou seja, quase impossível de hackear, que o que a gente tem é que essa tecnologia se presta hoje a muito mais do que uma moeda como o Bitcoin, mas muito mais. Entenda a tecnologia blockchain como um livro contábil, onde são lançadas todas as informações. Só que esse livro contábil, ele é eletrônico e, mais do que isso, esse livro contábil, ele não é passível de nenhum tipo de modificação. Uma vez que isso foi lançado, o que acontece na nuvem, uma vez que a tecnologia, a informação foi passada por esses blocos de informações da rede blockchain, o que acaba acontecendo é que isso é inviolável, não dá mais para alterar essas informações. Esse cálculo que eu falei, ou seja, ligando o bloco 1 ao bloco 2, para calcular o tamanho do elo e fazer esse hash, ligar esse bloco de informações, é isso que essa rede colaborativa se presta a fazer. E era muito fácil em 2009, como eu falei para vocês. Em 2009, a gente conseguia validar operações e liberar, por isso que se chama mineração. A cada vez que eu colocava a minha rede à disposição, eu calculava o tamanho e a adequação desses hashes para juntar os blocos de informações, eu conseguia minerar cerca de 200 unidades por 24 horas, com um PC. Agora, a partir de 2014, para fazer esse mesmo cálculo, a rede foi se tornando tão complexa, que para fazer esse mesmo cálculo, um computador levava cerca de 98 anos para conseguir minerar um Bitcoin. Hoje, como eu falei para vocês, o que a gente tem é uma rede de 21 mil computadores na Mongólia, que são a maior mineradora chamada Bitmain chinesa, e ela consegue minerar um Bitcoin por dia, com 21 mil computadores. O pior disso é que esses 21 mil computadores, por que eles estão na Mongólia? Olha, eles estão na Mongólia basicamente porque lá o país é montado em cima de minas de carvão, então é muito fácil você suprir de energia essa rede, porque a verdade é que eles chegariam a consumir por ano cerca de 1/3 da energia gerada por Itaipu. Ou seja, o custo energético dessa operação de validação da rede de blockchain é absurdo. Chega a ser inviável. E é por isso que a gente tem as maiores mineradoras brasileiras ou da América do Sul, elas estão no Paraguai. Por que no Paraguai? Por um motivo muito simples. Porque no Paraguai, por causa do acordo de Itaipu Binacional, a energia é gratuita. Então, a gente, no Brasil, onde a energia é cara, a gente não tem mineradoras operando com milhares de computadores, porque o custo seria inviável. Porque hoje, para a gente fazer o cálculo desse hash, se demora muito mais. À medida que a rede vai aumentando e se tornando cada vez mais complexa, essa atividade se torna praticamente inviável. Não são computadores normais, não são PCs, o que a gente precisa de supercomputadores conectados à rede para validar cada um desses blocos de informação. A tecnologia é fantástica e ainda assim hoje ela é caríssima em função do custo energético que ela gera. Bom, só mais como funciona então a rede blockchain, o que a gente tem? Vários computadores conectados, eles estão todos conectados em redes, todos tentando calcular essa chave hash que está aqui, para ligar esses blocos de informação e assim a gente vai formando blocos de informação inviolável, informação que na verdade se prestaria muito mais coisas do que a mera emissão de uma moeda, como é o Bitcoin, uma moeda especulativa, como a gente já viu, que é o Bitcoin fantástico, divertidíssimo,
adoro brincar disso. O William, que está lá, ele sempre me passava informações, a gente tinha um grupo, ele mandava informações para a gente. É fantástico. Mas a verdade é que hoje, acho que fica claro que o Bitcoin é uma moeda, é legal brincar disso, super legal, muita gente ganhou dinheiro com isso, mas a verdade é que a tecnologia blockchain se presta muito mais do que isso. A criar uma moeda, o que ela se presta? Veja, Gana, eu sei que não é muito comum a gente falar sobre inovações tecnológicas de países africanos, mas os países africanos são extremamente criativos em tecnologias digitais. Extremamente. Então, assim, Gana resolveu passar todos os seus registros imobiliários para a rede blockchain. Por quê? Porque, na verdade, existe uma especulação latifundiária imensa no país. Existem, então eu faço o registro imobiliário, daqui a pouco as pessoas falsificam o registro e falam, não, eu que sou dono. Enfim, mais ou menos o que acontece lá no norte do nosso país. Daí eles resolveram passar todo o registro imobiliário para a rede blockchain porque era inviolável. Uma vez que eu consegui registrar que aquele bloquinho, aqueles hectares de terra são meus, nada vai conseguir mudar isso, a não ser que seja validado pela rede blockchain. Bom, a Estônia é engraçado falar, mas é outro país em que a economia, as informações governamentais são quase todas digitais. A Estônia está investindo absurdamente para que todos os registros médicos da sua população, que é pequena, tá? A gente está falando de um país com menos de 2 milhões de habitantes, todos os registros médicos dos seus habitantes sejam passados para a rede blockchain. Ou seja, você chega no hospital, por meio da sua digital, pela biometria, por meio de leitura de íris, os seus dados médicos são acessados e daí, em função disso, os médicos sabem exatamente todo o seu histórico médico. Você tem alergia a esse remédio, você já teve a sua operação, você usa prótese aqui, ou seja, numa tentativa de que o serviço médico se torne mais barato e mais efetivo, que é um dos problemas, aliás, é um problema genérico de todo o bloco da cortina de ferro. A Suécia gostou da iniciativa de Gana, muito embora a Gana esteja muito mais para frente, e ela resolveu investir na rede blockchain, não só para registros imobiliários, mas principalmente para passaportes, porque o custo de emissão dos passaportes é altíssimo. Você lembra no ano passado, quando ninguém mais conseguia emitir passaporte, era caro, não tinha papel, não tinha como validar? E daí ela resolveu investir em duas coisas: no custo dos passaportes, ou seja, em emitir passaportes por meio da rede blockchain, de forma a você passar na imigração, vão ler todas as suas informações, ou saber os países em que você já esteve, se você tem as vacinas adequadas, se você está regular, tem visto para todos os países, e assim isso vai liberar a população para que não fique parada na fila da imigração. Com certeza vocês também odeiam. Então lá nessa rede blockchain. Bom, a Moldávia é um país, aliás, é o país mais pobre da Europa. A Moldávia resolveu investir numa rede blockchain para fazer uma moeda, porque a economia dela é tão volátil que ela resolveu que talvez o melhor fosse que ela criasse realmente uma moeda digital em que os registros fossem feitos na rede blockchain e que daí eles iam emitir de fato uma moeda digital. Mais ou menos que a Venezuela, coitada, tentou fazer com a moeda Petros. Tá? Só que a moeda Petros também não teve aceitação. Então, na Venezuela, tudo que ela faz parece que está fadada a dar meio errado ultimamente. Então, assim, essa tecnologia é fantástica. Essa tecnologia é um fato. Veio para ficar. O que ela precisa é baratear no custo energético dela, que hoje, de verdade, é inviável. Bom, como que a gente coloca essas 1.600 moedas digitais aí no mercado, que é o que a gente tem feito cada vez mais, tá? Como a gente vai passar isso no mercado? Da seguinte forma, é feita o que a gente chama de um Initial Coin Offering. O que é isso? Ou seja, é uma ICO, é uma oferta de moeda inicial, uma oferta inicial de moeda, é melhor falando. O que elas são? Essas ICOs, desculpa, essa aqui pela frente, essa é uma oferta pública de ativos. Essas ICOs têm a criptomoeda como base. É mais ou menos como aquela sigla que a gente sempre fala, IPO, que é Initial Public Offering de ações de empresas, quando elas vão vindo companhias abertas. Aqui elas têm as criptomoedas como base, elas são transnacionais. Quando a gente faz um IPO, já tem um slide que eu diferencio as duas operações. Quando eu faço uma ICO, ela é internacional. Então, se alguém resolveu fazer uma moeda em Aracaju, o exemplo é verdadeiro, tá? Por motivo incerto e não sabido, Aracaju é hoje a capital do Brasil e que a população mais investe em criptomoedas.
é um percentual absurdo perto de outros centros metropolitanos como São Paulo. Inclusive a gente tem várias fraudes, eu chego a falar delas, nesse tipo de operações que partem de Aracaju. Eles têm uma afinidade com esse tipo de operação. Bom, se eu emitir uma moeda em Aracaju, então, o que vai acontecer? Qualquer pessoa do mundo pode comprar essas moedas. Agora, se eu emitir ações, a Uber vai virar uma companhia aberta, vai fazer uma IPO, e só quem pode comprar são as pessoas que têm registro na Bolsa de Nova York. Corretores, investidores que tenham seu registro naquela bolsa. Não é o caso dessas moedas. Se eu emitir uma moeda em Aracaju, qualquer pessoa lá na Mongólia pode comprar. Se eu emitir uma moeda na Suíça, que é um centro evidente de operações em SO, qualquer pessoa do mundo pode comprar. Essas operações são transnacionais. Apesar disso, existe, claro, uma analogia entre a operação de ICO e o termo IPO, que é o Initial Public Offering. Isso só assim o número de IPOs que a gente teve em 2017. Portanto, o Courtney, eu acho que ele vai mostrar um slide muito mais legal que o meu, ele ainda vai mostrando eles aumentando, eu não sei fazer tudo isso. Não sei se espera o Courtney que é melhor que eu vi. Mas olha só como elas estão pipocando. Eu achei legal esse gráfico pipoca. Então assim, o que a gente tem? Várias operações, imensas operações. E esse cara, quando eles são maiores aqui, significam que mais elas conseguiram variar do mercado. Chamar a atenção que para dois casos de fraude, operação de ICO de uma moeda que se chama Tesos. Essa moeda Tesos, ela angariou cerca de 236 milhões de dólares. Ela demorou mais de um ano para soltar a versão beta e até agora a moeda não lançou. Ou seja, eles arrecadaram 236 milhões de dólares numa operação que a moeda não existia ainda. O DAO, acho que esse é um dos casos mais emblemáticos de ICO que você tem notícia, que arrecadou cerca de 168 milhões de dólares. O que esse DAO fez é uma coisa absurda, tá? É um caso paradigmático de um outro assunto que se chama Smart Contracts, que eu até sugiro aqui, porque o Thomas gosta desses temas que de repente a gente coloca num painel. O que são esses Smart Contracts? São contratos que eles são programados. E uma vez que eu dei o meu sim no contrato, vai acontecer exatamente aquilo que foi programado. Ou seja, não tem como mudar o contrato. O contrato é feito na rede blockchain, uma rede paralela, e daí, uma vez que foi contratado um smart contract, aquilo vai de fato acontecer. Eles basicamente foram desenvolvidos para aquele Airbnb, conhece o Airbnb? Ou seja, quando uma pessoa vai lá e resolve alugar o quarto ou a própria casa, muitas vezes é de uma casa extra que ela tem. Qual era o grande problema? Você pegar a chave. Qual era o outro problema que você tinha? Os seus vizinhos não gostavam de saber que você estava alugando a sua casa. Então, ele pegava, recebia o dinheiro, e daí ele não tinha como entregar a chave. Ele teria que se deslocar para aquela localidade para dar a chave da pessoa. E daí surgiu essa ideia de fazer um contrato no Smart Contract, que uma vez que eu paguei, às 3 horas da tarde do dia 21 de setembro de 2018, e abriu um cadeado e a chave ia ser disponibilizada para mim, sozinho, sem intervenção de outras pessoas. Outro caso de Smart Contract são aqueles carros, não sei se vocês já viram, não tem no Brasil, que são aqueles carrinhos smarts que aparecem rent-free em várias cidades. O que eu faço? Eu faço a transferência do valor para a empresa de aluguel, e daí o carrinho, eu alugo ele por 2 horas, chego lá, o carrinho se abre, ligo o motor e eu começo a dirigir ele. Quando acabar as 2 horas, que foi o que eu aluguei o carrinho, ele me avisa que o motor vai ser desligado, eu estaciono e ele para o motor, ou seja, contratos autorreguláveis e programáveis. Por que eu estou falando do GEO aqui? O GEO foi um dos primeiros casos de smart contracts que se tem notícia. Só que ele veio com erro de programação. As pessoas investiam no GEO e eles podiam pegar o dinheiro de volta, se eles não gostassem do projeto, ou se o projeto não fosse aperfeiçoado até determinada data. O erro da programação foi falar quantas vezes a pessoa podia girar o dinheiro do projeto. E daí, uma pessoa chamada, deixou vários recados,
ele tinha até um nome que ele se chamou lá, enfim. E daí ele descobriu essa falha da programação e retirou da rede de I/O 100 milhões de dólares. E daí ele fez alguma coisa errada? Não, o contrato permitia isso, por um erro de programação. E daí foi uma das primeiras fraudes que teve notícia, mediante o uso de smart contracts. Tentaram processar a pessoa, primeiro é difícil de achar, mas enfim, porque a gente está falando de programadores, mas em segundo lugar, porque ele rigorosamente obedeceu a todas as regras do contrato. A moeda não foi lançada no prazo e todo mundo que fez investimento poderia tirar o dinheiro. O que ele fez foi tirar o dinheiro várias vezes, porque o próprio contrato permitia isso. O Tesos, que eu falei para vocês, que foi captou 236 milhões de dólares, o Tesos não foi lançado até agora, o que gerou 4 ações civis públicas, ou seja, class action, como se diz no direito norte-americano, questionando se esse Tesos é fraudulento, se deveria ter regulação como valor imobiliário, se a SEC, SEC americana, que é a nossa CVM, Comissão de Valores Imobiliários, deveria regulamentar essa operação ou não. Porque hoje, todas essas operações que brotam, tá? Cada vez mais, todas essas operações descobridas nos últimos 4 anos de ICOs, a verdade é que elas não têm regulamentação nenhuma. Não só no Brasil, não tem regulamentação nos Estados Unidos, não tem regulamentação na Suíça, e elas estão todas aí, ao arrepio da lei, como a gente gosta de falar. Como que eu faço um ICO? Eu primeiro faço um white paper, que é um protocolo sobre o que eu vou fazer, que moeda eu vou lançar, quanto eu pretendo arrecadar, quando ela vai ser lançada e qual o benefício que ela vai me trazer, tecnológico, para que ela se presta. E depois é lançado um token que é vendido aos investidores como um cupom digital, e daí o desenvolvedor ele faz a arrecadação de todos esses valores e começa a desenvolver a moeda. Então, assim, uma diferença básica, como vocês notaram, quando a gente trata de ICO, é que primeiro você lança a ideia, daí você vende tokens que não são moeda, e daí você começa a arrecadar. Ou seja, eu estou jogando dinheiro num projeto, uma moeda que eu nem sei se vai existir ou se vai ser aceita. Quando eu tenho ICO, é completamente, um IPO é completamente o contrário. Só lembrando, ICO, Initial Coin Offering, ou seja, o lançamento dessas moedas digitais. Quando eu tenho o IPO, Initial Public Offering, ou seja, é o lançamento de ações ou participações societárias de companhias abertas. Então, assim, é a sigla são propositadamente, vamos dizer, para te dar uma confusão. Mas o negócio é completamente diferente. Aqui eu estou investindo num projeto, lá eu estou investindo em ações ordinárias e preferenciais. Aqui eu estou captando dinheiro quando o projeto está em desenvolvimento. Ali eu estou investindo em companhias maduras. Então, se eu quiser agora não, porque a bolsa já fechou, mas Ambev é uma companhia madura, que tem operação no mercado há vários anos e já tem um share market share imenso, eu vou lá e compro na bolsa de valores. Eu me cadastro numa corretora e faço a compra por meio do home broker. Como que o investidor vai receber aqui? Por meio da valorização do ativo, se essa moeda for ser aceita e passar a ter um grande valor. Lá eu vou ter a valorização da ação, mas além de tudo eu vou ter dividendos. Ou seja, são coisas completamente diferentes. Aqui eu não tenho quase que regulamentação. A gente já vai ver no Brasil a gente não tem simplesmente, tá? E a regulamentação no mercado de capitais dos IPOs é super rígida. É uma das áreas mais regulamentadas do direito em todos os países, tá? Em todos os países que é permitido no mercado de capitais. Capilarização, um altíssimo grau de capitalização. Como eu falei para vocês, eu tenho um acesso internacional, inclusive. Eu lanço uma moeda aqui e daí essa moeda vai ser adquirida em vários lugares. Agora, lá não, o acesso é restrito a investidores cadastrados, normalmente nacionais, tá? Se eu quiser comprar ações do Uber, que é super recomendável por essa passagem, a verdade é que eu vou ter que me cadastrar por meio de uma corretora americana, fazendo investimento fora do país para conseguir comprar essas ações. Aqui não. No Brasil mesmo, eu posso investir nessas moedas. E os custos, baixíssimos custos de captação, né? Repararam isso? Ou seja, já que você não tem capitalização, agora se você tem imensa capitalização,
baixíssima regulamentação e captação internacional, o custo de captação é muito baixo, é muito fácil captar dinheiro com isso. Ele é altíssimo. Quando uma empresa começar a abrir seu capital, o custo dela vai ser muito alto, o que acaba atraindo só empresas maduras. Então, vamos entender, as siglas são parecidas, mas as operações são completamente distintas. São completamente distintas mesmo. Apesar do ICO querer ser aproximado do IPO, na verdade a gente está falando de bichos completamente diferentes. Qual que é a regulamentação no Brasil? Não tem. Mas a verdade é que tanto o Banco Central quanto a CVM, eles têm se empenhado, vamos colocar assim, em tentar, de alguma forma, regulamentar o nosso mercado. Então, assim, o Banco Central emitiu um comunicado. Ele esclarece sobre os riscos decorrentes da emissão das chamadas moedas virtuais. Vocês vão reparar que tudo que a gente tem são comunicados, notas, são sempre para alertar os nossos amigos e investidores que esse é um negócio muito arriscado e sem regulamentação. Porque, de novo, é muito arriscado e sem regulamentação. O meu filho, no ano passado, curtiu esse negócio. Foi lá, investiu, 18 anos, adorou, investiu, ganhou um dinheirão, ganhou um carro, na verdade, investindo nisso. E eu falo assim, mas é um dia de risco, presta atenção, olha o que você vai fazer. Mas enfim, nada como a juventude, como você ignorar os riscos. Mas é um mercado arriscado, tá? Um monte de gente que curtiu isso, comprou lá no alto dos 17 mil, hoje está valendo $6.500, $17 mil para $6.500, arriscadíssimo, sem regulamentação nenhuma. Bolsa não cai assim. Mesmo aquele dia horroroso daquela denúncia da JBS que a bolsa entrou em circuit breaker, acabou as negociações, é porque ela caiu 10%. Imagina quanto cai uma moeda dessa. Ela cai muito mais de 70%, 80%, 90%. Então, assim, a queda é absurda mesmo. Bom, um comunicado também em 2017 foi o ano de ouro para esse tipo de ativos, tá? Alertando sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação de moedas digitais. Nota da CVM também em 2017, porque a gente chegou a ter no Brasil 1 milhão de pessoas cadastradas para comprar bitcoins e outras moedas virtuais. Quando a gente tem cerca de 600 mil pessoas cadastradas, pessoas físicas de fazer fundos cadastrados para comprar ações em bolsa, um mercado muito mais regulado e muito mais maduro. Então, assim, vocês notam que o que começou a acontecer foi que ele começou a atrair investidores que simplesmente não são aparelhados para lidar com um risco desse tamanho. Então, por isso que a CVM e o Bacen começaram a emitir uma série de alertas. Então, assim, esse alerta aqui, essa nota da CVM também, em 2017, presta esclarecimento dos riscos decorrentes das chamadas ICOs. Vocês reparam, assim, que é sempre o mesmo linguajar. Existe no site do Banco Central um serviço, né, de questionamentos que fala que são moedas digitais. Se o Banco Central regulamenta as moedas digitais, a resposta é não regulamenta as moedas digitais. Que ele autoriza o funcionamento de empresas que negociam moedas virtuais? Não, ele não tem nada a ver com o assunto, ele não autoriza absolutamente nada. Ele só solta essas notas de esclarecimentos normalmente contrárias. Normalmente, não estou falando certo. Eu acho super legal esse mercado, tá? Eu acho demais, mas os nossos órgãos reguladores, obviamente, odeiam. É possível realizar compras de bens no Brasil utilizando moedas virtuais? Isso eu não falei. Hoje no mundo, a gente tem cadastrado cerca de 17 mil estabelecimentos que recebem moedas virtuais como pagamento. Muitos deles estão no bairro em Berlim e todos os pagamentos são feitos em moedas digitais, ele é um bairro turístico. Outros são vários outros negócios que resolveram aceitar moedas virtuais. Então, assim, o que acontece? O que acontece é que a gente fala assim, 17 mil estabelecimentos no mundo, cara, bastante. Só lembrando que hoje a gente tem cerca de 38 mil franquias do McDonald's. Vocês veem como é pouco, né? Só estou falando de McDonald's. Então, assim, 17 mil estabelecimentos no mundo aceitam moedas virtuais e só para não estar de um negócio só, a gente tem 38 mil McDonald's. É muito pouca aceitação ainda. Crescendo muito, cada vez mais, graças a Deus. É bom ter novas opções, mas a verdade é que ainda é muito pouco. Por fim, a gente teve em 2015, só lembrando, também não gosto muito de lembrar disso, eu posso que vocês também não, mas a gente tinha um governo extremamente intervencionista do ponto de vista econômico, não é? Então, assim, não seria estranho a gente pensar que o único projeto de lei que tem de iniciativa da Presidência da República de 2015 é contrário, obviamente,
a negociação desse tipo de ativos. O que ele fala, regula e limita a emissão em território nacional e veda de comercialização, intermediação e aceitação como meio de pagamento moedas virtuais, digitais ou criptomoedas. Esse é o único projeto de lei que a gente tem, nem lei, mas ele era contrário. Não era estranho, considerando-se o caráter fortemente intervencionista do governo anterior na economia, mas por isso uma posição tão negativa. Os órgãos reguladores alertam, eles não têm como, não tem mesmo, tá? Eles não têm a mínima forma de hoje regulamentarem esse mercado. Eles estão longe dessa regulamentação ainda. Tendem a conhecer cada vez o mercado, fazerem grupos de estudos, tentar entender mais, mas hoje eles ainda estão longe da regulamentação. O projeto de lei ele acabou sendo engavetado e ele simplesmente não tramitou. É um mercado sem leis. Então tem esse charme a mais do mercado, um mercado fortemente especulativo, mas um mercado que, não se esqueçam, conseguiu desenvolver uma tecnologia que tem vasta utilização no tempo. Quando a gente estiver falando daqui a 10 anos, o que a gente vai ter visto migrar para o blockchain vai ser muito mais do que uma moeda com Bitcoin ou várias moedas como a gente tem hoje em dia, tá ok? Olha o que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada.